Boa tarde, graças a Deus, uma segunda-feira abençoada. Talvez você esteja dizendo, pastor, você não sabe que segunda-feira que foi essa. Não, ela está abençoada. Louvamos a Deus por estar aqui mais uma vez, estar dentro do seu lar, através desse caminho aqui, dessa TV. Eu quero aqui, nesta tarde, agradecer a Deus pela sua família, pelas nossas vidas. Eu tenho certeza que Deus estará junto conosco aqui com a palavra que será ministrada. Hoje nós vamos falar sobre a suprema esperança que nos conduzirá a uma perfeição melhor. E que você possa estar aí sentado nesse sofá abençoado, na sua casa, dona de casa, enfim, a família, apreciando essa palavra que eu tenho certeza que vai enriquecer e enobrecer as nossas vidas. Nós vamos nesse momento orar a Deus e de todo o coração eu desejo uma semana abençoada desde já para você, para todos nós. Pai querido, te louvamos, Senhor. Nessa segunda-feira, Senhor, já estamos ao término do dia. Te louvamos, ó Deus, pela graça que o Senhor tem dado, nós suportamos a fadiga desse dia e também nos ajuda o restante dessa semana, porque nós temos muito pela frente, Senhor. Abra os caminhos, dissipa, Senhor, o mal que está diante de nós, quebra todos os laços, Jesus, repreende toda a obra maligna e dê a bênção e a paz a cada família, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos nesse momento para o bloco de apoio e já voltamos depois com a palavra de Deus ao seu coração. Livro de Mateus, capítulo 9, versículo 2, Jesus nos disse: E vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoado-te são os teus pecados. Meus filhos, esse texto aqui é exatamente quando Jesus ele faz a cura de um paralítico. E o que comove Jesus, o que mexe em Jesus, é exatamente de ver a fé das pessoas que estavam à sua volta. A maneira em que esse moço foi trazido diante de Jesus, eles trouxeram ele com muita fé, com muita gratidão. Perdoa os pecados deles e ele deixa uma palavra: tem de bom ânimo, esperança. Olha, a palavra ânimo sempre estará associada com a palavra esperança. Quem tem ânimo tem esperança. Quem não tem ânimo não tem esperança. Então, com esta palavra, nessa segunda-feira, eu quero abrir o seu coração com toda a dificuldade que você está passando, com todas as lutas que você está enfrentando, mas eu quero, em nome de Jesus, é o que eu proponho aqui com a palavra de Deus, que você tenha ânimo para enfrentar essas batalhas. A dificuldade no matrimônio, no relacionamento, né, no trabalho onde você está vivendo, o seu dia a dia que corre daqui por diante agora, nessa semana que se estende. Então, a luta, enfim, o problema financeiro, inadimplência, você também com o sistema financeiro precário, enfim. Mas vamos pegar essa palavra aqui, vamos trabalhar um pouquinho em nossas vidas para que as coisas possam encaixar na nossa vida. Nós vivemos numa sociedade onde é comum as pessoas estarem desorientadas e desanimadas. Então, as pessoas não têm esperança, estão todas cheias de desesperança, né? Tudo concorre e está atribuindo para que nós não tenhamos esperança, para que nós não tenhamos ânimos, né? E a coisa ela vai complicando. Então é importante que eu e você entendamos uma coisa. É importante que eu e você compreendamos que Deus ele tem para nós algo glorioso para nos ajudar. Por quê? Deus não está olhando para nós aqui nessa terra simplesmente num descuido total. Às vezes as pessoas até fazem essa pergunta para mim: pastor, se Deus é onipotente, por que o diabo está aí atentando nós? Por que ele não destruiu o diabo? Então, filhos, essa é uma colocação e uma pergunta muito importante. Eu vou aproveitar e vou responder a você. E tem muita gente que pensa dessa mesma forma: pastor, por que Deus não rebenta esse demônio então e deixa nós em paz? Duas coisas estão envolvidas. A primeira é o seguinte: quando ele rebelou, Deus não podia destruí-lo, porque se Deus destruísse ele era uma prova de que Deus é bom. Então Deus não podia destruir ele. Você imagina, uma pessoa te acusa que você tem um crime, tem uma falcatrua, tem um erro e você mata essa pessoa. Você está provando, você está queimando provas e está provando que você deve alguma coisa. Então Deus tinha que deixar ele vivo para provar para os anjos que não têm a presciência, né, que ele é bom. E segundo, é o seguinte: Deus ele deixou tudo isso para provar que as pessoas escolhem e têm opção para ser regimentados pelo próprio demônio, seguir os conselhos dele, né? Então a escolha das pessoas estão livre. Então as pessoas tiveram essa opção e escolheram entre Deus e o diabo, né? Então está aí enxurrada de gente escolhendo as obras malignas, né?
a mentira, o engano, a trapaça e a maldade, né? E segue por aí. Então, vamos aqui com esta palavra. Eu quero que Deus trabalhe ao meu e ao seu coração. Se nós encontrarmos um medicamento, ou se a farmaqueia, ela fizesse um medicamento que colocasse nas pessoas, que acrescentasse neles ânimo, ou tirasse o desânimo, ou colocasse nelas, né, a graça de continuarem sendo pessoas cheias de propósitos de vida, a farmaqueia seria hoje trilionária, bilionária, né? Então, infelizmente não existe um medicamento para isso, mas existe um processo que pode ajudar. Como manter, então, a esperança? Como em muitas lutas que nós enfrentamos, as grandes dificuldades, adversidades e os desafios da própria vida. Pastor, como nós vamos enfrentar essas adversidades com esperança, com ânimo? Como nós vamos fazer? Então vamos lá. Meus filhinhos, prestem bem atenção ao que eu vou dizer a vocês. Eu sempre digo aqui que eu não sou um religioso. Eu estou ligado com o Pai através da sua palavra. Preste bem atenção. Quando Jesus em Mateus, ele disse assim, tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que for desligado na terra será desligado no céu. Teria que ser muito ao contrário. Ele teria que dizer o seguinte, olha, tudo que está ligado no céu está ligado junto com a terra. Tudo que está ligado lá no céu está conectado aqui. Tudo que for desligado lá no céu está desligado na terra. Ele disse o inverso. Tudo que for ligado na terra será ligado no céu. Tudo que for desligado na terra será desligado no céu. Não é uma religião que liga as pessoas a Deus. Preste bem atenção. Religião não tem salvação para as pessoas. Salvação não está ligada à igreja. A salvação está ligada a Cristo. Não existe salvação fora de Cristo, mas existe salvação fora da igreja, em Cristo Jesus. Entenda bem o que eu estou dizendo para você. Religião não pode ligar as pessoas a Deus. O mundo primata, formado pelo processo espiritualista e religioso de fé, é o mundo judaico. Jesus chegou e encontrou ela falida. Então entenda que é o seguinte, fora de Cristo não existe salvação. Fora da palavra de Deus não existe salvação. Então, como é que se liga no céu? Quando você se conecta com a palavra. Como é que você está ligado ao céu? Quando você está ligado com a palavra. Quando é que a lei, ela te protege? Quando você cumpre ela. Presta atenção, a lei dos homens, a Constituição dos homens. Quando é que a Constituição nos protege? Quando nós estamos cumprindo ela. Você está me entendendo, meu filho? Não tem como eu estar ligado em Deus sem cumprir esta palavra na minha vida, sem colocá-la em prática na minha vida. Então olha o que Jesus disse em meio a essas lutas e tribulação, né? Em meio a todas essas circunstâncias, né? A esperança, ela é um processo que está ligado a que nos faz termos ânimo para enfrentar essas lutas. É a palavra de Deus. Jesus lá em João, no capítulo 16, versículo 33, ele diz assim, tenho-vos dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você sabe por que um dos grandes processos que Jesus veio aqui? Ele veio por vários fatores. Mas um dos grandes fatores que Jesus veio aqui foi ele nos dar uma lição de vida. Ele veio nos dar uma lição de vida de que tudo pode ser mudado pela condição das escolhas que nós fazemos. Você é o que você escolhe. Se eu e você, nós ficarmos vacilantes, escolhendo pelas nossas cabeças filosofias religiosas, nós teremos seríssimos problemas. Mas quando nós opinarmos por aceitar a palavra de Deus, na condição lógica dela e na prática, não de um ritual mecânico, mas numa prática infalível de cumprir a sua palavra em nossas atitudes, nossas vidas serão maravilhosas e diferentes. A esperança será introduzida em nosso ser. A esperança chegará ao nosso coração e nós teremos ânimos maravilhosos para viver nesse mundo estável, cheio de confrontos e batalhas. Quando Jesus ele disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, ele está dizendo o seguinte, vocês têm um exemplo. Vocês têm um exemplo de uma pessoa que teve aí, inclusive foi assassinado, foi morto, e ressuscitou e venceu o mundo. Então Jesus está dizendo para nós aqui, meu filho. Então, você está nessas desesperanças.
preste bem atenção. Deixa eu acompanhar aqui, que é muita coisa, então deixa eu acompanhar com você, que eu não quero atropelar aqui, para que você fique bem entendido da mensagem de hoje. Você tem uma semana pela frente e toda a mensagem nossa da segunda-feira é uma mensagem de propósito, de ação na sua vida, de Deus na sua vida, para que você possa seguir o caminho abençoado de uma semana na plenitude de Deus. É o desejo do nosso coração, tá certo? Então veja bem, Cristo, ele veio aqui com um exemplo de vida para vencer o diabo. Por que Jesus, já no capítulo 4, quando ele é batizado, ele já vai para um confronto satânico no deserto? Exatamente para provar a nós que ele veio aqui também para vencer o diabo. Não foi só para morrer e ressuscitar pelos nossos pecados. Então, quando Jesus ele vai para o embate ao demônio, ele está dizendo para mim e para você, olha, vocês vão enfrentar tudo isso nas vossas vidas. Mas assim como eu venci ele, vocês também vencerão, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nós temos um exemplo, a pessoa de Cristo. Por isso que a Bíblia, ela trata profundamente na vida de Cristo, como ele sendo o precursor do caminho aberto para o homem chegar a Deus. Então, se existe um caminho que se chama religiosidade ou religião que está estabelecido por Deus, é o caminho. Qual seria o melhor nome para uma igreja, pastor, hoje? Seria Caminho. Jesus. Porque ele disse, eu sou o caminho. Em outras palavras, o que eu estou deixando para vocês de ensino é o que vocês chegarão ao Pai como eu estou chegando. Porque tudo que eu falei é o que eu fiz. Você pode encontrar que, olha, o que você encontra nos 4 evangelhos, Jesus dizendo o seguinte, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Jesus tinha um momento que ele dizia assim, só posso fazer a vontade do meu Pai. Eu não faço a minha vontade. Nada disso vem de mim mesmo. Isso tudo vem do meu Pai. Então, por isso, Jesus foi um homem cheio de ânimo. Ele enfrentou com muita graça e esperança o processo que estava vinculado desde o Gênesis, que ele teria que morrer numa cruz. Ele enfrentou isso com naturalidade, porque ele sabia que se ele colocasse a esperança dele em Deus, no Pai, ele teria ânimo para enfrentar todo o processo e sair vitorioso. Agora você já começa uma semana xingando, amaldiçoando, blasfemando. Meu filho, como será o restante da sua semana? Cada palavrão que você fala, por favor, com todo respeito, que eu estou tendo o seu lar, olha, eu vou te dizer aqui, por exemplo, algumas palavras. Quando a pessoa fala, por exemplo, desgraça, a pessoa sabe o que ela está falando? Esse lugar, essa casa, não tem o favor de Deus. Porque a palavra graça significa favor e merecido. O que é a graça? É a obra de Jesus aqui na terra para nos favorecer aquilo que nós não tínhamos direito. Então, quando Cristo ele chega aqui dizendo o seguinte, olha, isso aqui é graça, isso aqui é favor merecido, isso aqui, o Senhor, ele está nos favorecendo, para que nós possamos ter essa graça de Deus. Agora, quando você xinga, quando você maldiz, quando você fala que realmente essa casa, esse lar, esse serviço, isso é uma desgraça, você está dizendo o seguinte, isso aqui não tem o favor de Deus, isso aqui não tem a bênção de Deus, isso aqui não tem o propósito de Deus. Então, o diabo fala, não tem? Então deixa eu deitar e rolar, deixa eu partir para cima agora, deixa eu partir para cima disso aí. Então aí a sua semana vai ser uma semana tenebrosa, vai ser uma semana cheia de sérios problemas, vai ser uma semana confusa, você terá grandes problemas para enfrentar no seu dia a dia, o mal começará a chegar sobre você e você não sabe de onde está vindo e você acha que aquela pessoa é mal olhado desse, é mal olhado daquele, é macumba de outro, é bruxaria de outro. E negativo, foi você próprio que escolheu essa condição. Agora, por isso Jesus, quando ele trabalhou na vida do ser humano, uma das coisas lógicas que ele transportou para elas era o seguinte, receba a esperança de Deus. Quando ele fala para esse aleijado que acaba de ser curado, tem de bom ânimo. Puxa vida, uma pessoa que era aleijado, impossibilitado, vivia de ajuda, agora é curado e ainda recebe essa palavra de Jesus, tem de bom ânimo. Então Jesus ele quer que nós sejamos pessoas cheias de ânimos. Também o apóstolo Paulo, escrevendo em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 6, ele diz o seguinte, por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausente do Senhor. Então, em outras palavras, o que Paulo estava aqui dizendo?
É importante você entender isso. A ausência do Senhor hoje na nossa vida, ela é presente com a sua palavra. Interessante isso. Porque o Senhor está ausente, mas a presença dele em nossas vidas é quando nós estamos pegando essa palavra e cumprindo ela em nossas vidas. Então é importante que você entenda uma coisa. É importante que eu e você entenda um processo. É importante que eu e você descubra isso. Quando você ensina o seu filho, educa o seu filho e dá ao seu filho o caminho do entendimento para ele ser uma criança obediente, responsável pelo que o pai está passando para ele, como é que você sabe que esse filho é obediente? Na sua ausência. Na sua ausência. Esse filho estando na sua ausência, ele começa exatamente a executar aquilo que você ensinou junto com ele. Então lá, as pessoas oferecem a droga para ele, ele não aceita, ele foge delas. O que ele está dizendo para aquelas pessoas? Meu pai está presente, porque os conselhos dele estão no meu coração. As atitudes que ele começa a viver e praticar é aquilo que o pai passou na vida doméstica em casa, na vida domesticada da educação, da formação, do caráter, da natureza para ele. Então, será que nós temos também essa graça de nós aqui saber que o Pai está longe de nós, mas nós trazemos Ele juntamente na prática desta palavra? O que é a oração do Pai Nosso? Santificado seja o teu reino. O que é santificado seja o teu reino? Quem é que santifica o reino? É Deus ou é nós? Claro que é nós. Como é que nós santificamos o reino dele? Quando nós vivemos uma vida de testemunho e exemplo. Não é ele que vem aqui santificar o reino. Ele vem e implantou um reino. Agora, eu e você devemos santificá-lo. De que forma? Quando nós temos uma conduta de vida parecendo a de Cristo. Nas atitudes, nas respostas, na maneira de proceder, na maneira de agir. Então aí Cristo se torna real em nossas vidas. O Pai olha de lá e diz, olha como o meu reino está santificado. Porque essas pessoas estão procurando o caminho de santificação. Isso é importante nós entendermos na palavra de Deus, meu filho. Isso aqui não precisa você fazer teologia para aprender isso, meu filho. Isso aqui você não precisa falar assim, eu queria ser um teólogo, eu queria ser um exegeta, eu queria ser um teólogo para compreender isso profundamente, sabe? Então não, meu filho, isso aqui não precisa, são palavras simples. Jesus dirigiu palavras simples, tá certo? Aqui nós vamos caminhando neste mundo com a palavra de Deus. Eu já tive algumas críticas, com todo respeito, eu até aceito a sua crítica. Eu tive algumas críticas aqui de pessoas dizendo o seguinte, que não é para mim ficar pregando Bíblia aqui, porque as pessoas não gostam da Bíblia. Então, filho, fazer o quê, meu irmão? Eu vou te ser sincero para você, se for para mim estar aqui e não pregar a Bíblia, então, meu filho, eu deixo de vir aqui. Porque é essa palavra que mudou a minha vida. Se eu estou aqui ainda vivo e sendo a pessoa que sou, foi porque essa palavra ela está escrita ao meu coração, na prática e na conduta dela. Porque se ela não estivesse aqui, eu não teria condição de estar aqui. Então essa palavra, ela teve um efeito tão grande na minha vida que ela mudou a minha história, ela mudou a minha vida, para sempre, para sempre, para sempre, tá certo? Tá meio complicado aqui, ai meu Jesus amado, vamos aqui mais frente, vamos lá então. Então, a palavra de Deus ela é sublime quando nós começamos a praticar ela. Então, a esperança em Deus, quando nós depositamos ela em Deus, Ele começa a trabalhar na nossa vida. Olha essa ansiedade que você está, esse desespero que você está, meu filho. Por que esse desespero? Por que essa agonia? Você acha que a vida é só trocar de carro, é ter casa boa? Filho, a vida não é só isso. Pessoas que têm bons carros, têm muito dinheiro, estão sem paz. O que nós precisamos é de paz interior. Nós precisamos é de Deus dentro de nós, porque Deus habita em nossas vidas. Deus habita em nossas vidas. Está um pouquinho frio, né? Deus, Ele trabalha em nossas vidas. Ele não está trabalhando do lado de fora das nossas vidas, Ele quer trabalhar internamente. Olha, eu vou ser sincero de todo o coração. Quando as pessoas têm esperança em Deus, Deus trabalha modificando elas primeiro o interior, porque um dos primeiros mandamentos que Jesus resumiu toda a lei moral e cerimonial foi este processo: amarás Deus sobre todas as coisas, né? De todo o teu pensamento, com toda a sua inteligência, você ama a Deus dessa forma.
Então o que acontece? Quando nós colocamos internamente esse processo dentro de nós somos transformados de dentro. Agora, a religião, ela quer transformar as pessoas do lado de fora, com a aparência. Tendo a aparência de piedade, como Paulo disse. Quantas pessoas que têm aparência de piedade, mas o coração é um ouriço cheio de espinho, todo cheio de espinho, né? Mexeu, já solta espinho. Vai conversar com essa pessoa, é água amarga, é uma água de amargura, de sofrimento e que já joga para fora e joga aquele peso em cima de você. Não, sua semana será abençoada se você pegar essa palavra aqui que está sendo ministrada e você dizer o seguinte: eu tenho esperança em Cristo Jesus, eu quero mudar a minha vida interior, eu quero colocar essa paz dentro do meu coração, eu quero colocar Cristo dentro do meu coração, eu quero mudar a minha trajetória. Quando você consegue fazer esse processo, sua vida vai mudando transformadamente pelo processo de Deus. E é interno, é um processo interno. Então veja bem, eles até dizem, né? A esperança é a última que morre. Não, quem morre é as pessoas, a esperança continua. A esperança não morre. As pessoas têm esse adágio de dizer o seguinte: olha, a esperança é a última que morre. A pessoa morre, depois que ele morre, aí morre a esperança. Não, a esperança continua. E olha, eu vou ser sincero, continua porque tantas pessoas continuam tendo esperança. Então não. E se a pessoa morreu com a esperança, ele sabe para onde ele está indo. É interessante isso. É muito importante isso. Diz que Enoque andou com Deus. Ele andou 360 anos com Deus. E a esperança era tão grande que o Senhor o transladara para si. Está lá em Gênesis, né? O Senhor tomou ele para si. Chegou um dia em que Enoque foi andando, aquele mundo pecaminoso, aquela complicação, né? Porque o mal já está escrito desde o princípio da história. Meus filhos, prestem atenção. Deixa eu te falar uma coisa, que você vai rir demais de mim agora. Mas fazer o quê? São verdades. Deus não fez cidade, Deus fez roça e deu uma roça para o homem. Quem fez cidade foi o homem com o diabo. A construção de cidade, você está pensando, pode pegar em Gênesis lá, se você vai ver. No princípio, quando o homem começou a fazer cidade, ele começou a fazer as cidades e já colocar os nomes deles nas cidades. Olha que situação complicada. E quando as cidades foram estabelecidas, então as roças, elas foram ficando para trás. Por quê? Porque o homem quer morar na roça. Aí você vem morar na cidade, então tem 10 pessoas trabalhando e tem 100 pensando como é que vai te roubar. Esse é o grande problema da cidade. Então tem 10 trabalhando, lutando com dignidade, com amor, com graça, com retidão. Mas tem 100 te olhando como é que elas vão fazer para poder usurpar de tudo que você está fazendo do seu suor. É assim que funciona a vida, deste mundão que nós estamos vivendo. Mas aí o que você precisa? De um Senhor, porque nós um dia partiremos deste mundo, nós deixaremos essa vida. Nós não somos eternos. Nós nesta vida, nós somos pessoas que estamos aqui e somos temporais. Nós não estamos aqui para viver eternamente. Então é importante que você compreenda que os dias que eu e você estamos vivendo, é importante que nós colocamos a graça de Deus sobre esses dias para que o dia seja abençoado. Então, nós vamos ler aqui também em Jó, no capítulo 17, versículo 15 e 16, Jó era uma pessoa cheia de esperança. Não existe na Bíblia um homem que passou por tantas lutas e tribulações como Jó e venceu tranquilamente. Onde, pois, estaria agora a minha esperança, diz Jó? Sim, a minha esperança, quem o poderá ver? As barras da sepultura descerão quando juntamente no pó terão descanso. Ele está dizendo que até na morte ele continuaria com a esperança. Sem receio, né? Sem receio. Interessante que o Salmo 27 e o Salmo 14, ele também trata disso. Até o Salmo 14, ele afirma categoricamente, praticamente ele tratando o Salmo 14, ele trata, no primeiro ponto, ele trata com o ateu. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. O que é a palavra nécio? A palavra nécio significa, na nossa linguagem, ateu. Disse o nécio no seu coração, não existe Deus. Por que as pessoas eles não querem que existe Deus? Porque se não existir Deus, também não existe pecado. Olha, se não houver uma constituição do país, não tem erros.
As pessoas fazem o que quer e agem da forma que quer. Como tem uma Constituição, o que a polícia está fazendo na rua? A polícia está na rua fazendo a lei ser cumprida. A polícia está na rua fazendo a Constituição ser cumprida. O diabo está solto para que eu e você não cumpra a Constituição de Deus. Os demônios estão soltos, aí atacando todo mundo, para que eu e você não cumpra as leis de Deus. A palavra pecado é errar o alvo. Quando eu ajo numa dimensão e falo alguma coisa que os demônios ficam felizes, pronto, meu irmão, eu errei o alvo. Eu pequei. Eu agradei os demônios. Aí, meu filho, você pode preparar que o negócio vai complicar na sua vida, filho. Então, tá aí, traindo a família, desleal com a família, né? Você vive uma vida que é o seguinte, o dinheiro é o que fala mais alto para você, a sua correria, a sua loucura é por dinheiro, e nós precisamos de dinheiro, mas ele não é o Deus de nossa vida, como a Bíblia chama, o Deus Mamon. O que é o Deus Mamon? O dinheiro, o Deus dinheiro. Por que lá, eu lamento até mexer nesse assunto, mas por que os apóstolos diz que eles traziam as ofertas e colocavam aos pés dos apóstolos, lá em Atos dos Apóstolos? O livro de Atos dos Apóstolos é um livro que não pode ser colocada doutrina em cima dele. Ele não serve de base para a doutrina, porque ele é a história da igreja. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, numa versão condensada, já está nele as doutrinas fundidas do processo da formação cristã. Mas o livro de Atos é um livro histórico. Mas está lá bem claro que eles colocavam o dinheiro nos pés dos apóstolos. Por quê? Porque naqueles dias o dinheiro também já estava na cabeça do homem. E os apóstolos então disseram o seguinte, não, aqui o dinheiro, nós pisamos nele. O dinheiro não domina a nossa cabeça. Aqui nós pisamos no dinheiro. Aqui nós humilhamos ele. Então o dinheiro na minha vida e na sua vida tem que ser humilhado, para que eu e você sejamos pessoas cheias de esperança. Porque quando você tem preste atenção, quando você tem um compromisso com uma pessoa, você foi lá, comprou numa loja, comprou num lugar, você tem um compromisso. Você não é um devedor, você tem um compromisso. Quando você perde a data desse compromisso e não conseguiu acertar essa pendência, então agora você já se torna um inadimplente, então aí a coisa complica, porque aí você agora já é um devedor. E aí a nossa cabeça fica maluca, nós ficamos doidos. Porque você é uma pessoa que está provando que você tem caráter. Você quer acertar, você quer pagar, você quer cobrir, você quer acertar tudo isso. Você é uma pessoa que quer andar com a cabeça erguida. Isso é muito bonito, isso é maravilhoso. Mas aí nós entramos em desespero. Por quê? Porque aí precisamos de dinheiro. E aí nós queremos dinheiro a qualquer custo. E aí é que a vida de pessoas estão se complicando, meu filho. Porque onde se tem a esperança, ela sabe trabalhar. Preste bem atenção agora nesse tópico. Nós estamos aqui entrando ao segundo tópico. Deixa eu ver o meu horário aqui. Presta atenção, quando a esperança entra em nós e o ânimo entra em nós, nós passamos a ter controle financeiro da nossa vida. Nós passamos a ter controles psicoemocionais da nossa vida. Quando o pastor Tiago, lá no livro de Tiago, ele trata, por exemplo, sobre a concupiscência. O que é a concupiscência? Lá no capítulo 1 de Tiago, ele vai tratando sobre isso. O que é a concupiscência? Concupiscência, meus filhos, é exatamente um desejo incontrolável dentro de mim. Tanto de sexualidade, tanto como de possuir, tanto como de consumismo, tanto quanto o problema de desavença, de angústia, de dores, de desafeto. É um desejo de ódio que está dentro de mim e eu não consigo controlar. Isso chama-se concupiscência. Então as pessoas, pelo processo da concupiscência, desejos e apetites incontroláveis, as pessoas estão passando angústia, as pessoas estão sofrendo de depressões, as pessoas estão sofrendo de síndrome do pânico e o problema vai agravando na vida e complica uma família inteira. Por quê? Porque nós não temos a esperança em Deus. Eu levei 18 anos para construir a minha casa. 18 anos. Não foi de um dia para o outro. Por quê? Porque eu não queria financiar nada. Então pegávamos, ganhávamos dinheiro. Esse mês não dá para pôr nada na casa, então não vamos pôr. Fui lutando, construí uma casa lá no Campo Alegre. Foi uma luta, meu filho. Aquele processo lento, mas fomos fazendo. Quando terminou, não devia nada para ninguém. Que bênção. Foi uma luta, mas fizemos assim. Eu opinei assim. Então, quando você tem esperança,
A esperança faz você ver lá no final da semana. A esperança faz você ver lá no final do mês. A esperança faz você ver lá no final do ano. E a esperança, ela não traz confusão a ninguém. É o que está aqui agora. A esperança não deixa as pessoas desorientadas. Como diz, espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Lá no Salmo 27, o versículo 14. Então, Davi, ele nos convida neste Salmo a ter o processo da esperança que vem sobre nós. Ele diz, tem de bom ânimo, porque a esperança que nós depositamos em Deus, ela faz uma cura interior dentro de nós. Agora, você já percebeu? São agora 17 horas e 33 minutos. Você está aí num desespero agora para chegar no boteco para beber uma. É como diz, eu quero beber uma. Isso, o que muda, o que melhora na sua vida? Então isso não melhora na sua vida. Porque aí você torna uma pessoa que vai tratar com seus filhos alcoolizado, você vai tratar com seus filhos fora da sua lucidez, então você vai agravar a situação, ele não vai te respeitar porque você não está bem, ele está sentindo o cheiro de álcool, né? Então aí vai criando amarguras na nossa vida e decepções dentro de uma família, tá certo? Interessante que o Salmo 40, aliás, ele fala, o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, olha que interessante isso, porque a esperança, ela traz a paciência de você e eu esperarmos. Para que esse desespero, filha? Tá aí brigando com o pai e a mãe porque quer namorar esse moço? Tá aí brigando com o pai e a mãe porque quer casar? Agora, se você quer casar e não está tendo condições para casar, como é que você vai ter condição de manter a família, filha? Como é que você vai ter condição de manter a família, filho? Você vai arrumar um problema maior. Então, tenha paciência. A hora de casar, vai vir tudo certinho. Eu também cheguei um momento que eu queria casar, né? E aí, então, você tem duas opções. Regaça a manga da camisa e parte para o trabalho, filho. E vamos lá, que você vai conseguir, filho. Agora, não entra nesse desânimo, não entra nessa amargura, nessa depressão, e se tranca num quarto e vai chorar, e se entrega e se rende, e o diabo está batendo palma do outro lado, dizendo, opa, estou conseguindo êxito, vou levar a loucura, vou levar ao término. Não, está repreendido em nome de Jesus. Em nome de Jesus isso não vai acontecer. Essa palavra está sendo pregada para fortalecer você, porque o Senhor quer o seu lar estruturado, seu lar abençoado. Deus não quer o nosso lar em desavença, Deus não quer o nosso lar em desacordo, Deus não quer o nosso lar em tristeza e agonia. Na realidade, existe opositor inimigo que está aí trabalhando contra a nossa vida? Existe. Mas o Senhor está do outro lado para nos fortalecer. E maior é o que está conosco do que ele, o mal. Maior é o Senhor que está em nossas vidas, né? Então, nós temos que crer dessa forma. O Senhor diz, esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha. Firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca. Quanto tempo faz que você não canta, hein? Só xinga? Só murmura? Só blasfema? Quanto tempo faz que você não canta no trabalho? Você já viu os passarinhos, como é que eles fazem cedo? Os passarinhos... Ei, filhinho, olha aqui para mim. Os passarinhos não sabem falar como nós. Eles sabem cantar. Por isso a oração deles cedo é cantar. Canta, os pardazinhos cantam nos telhados, cantam dizendo, Deus, muito obrigado por mais um dia. O predador não nos atacou. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Deus. E canta e vai atrás da sementinha dele. Ele não é como eu e você que vai lá na prateleira, na despensa e tira comida já. Olha, eles não têm isso. E eles glorificam o bom Salvador. Eles glorificam o Senhor que fez os céus e a terra. E você está aí nesse desespero, eu não aguento mais, pastor, eu não dou conta mais, pastor, não sei o que eu faço. E aquele desespero, aquela loucura de consumismo. Então, meu filho, vai ter uma semana complicada, porque já começa ela complicada. Então ele diz aqui, olha, colocou um novo cântico na minha boca. Louve ao Senhor, filho,
mude a sua trajetória, né? Um hino ao nosso Deus, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, que é a esperança. E não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Essa palavra não respeitar essas pessoas é você não dar crédito para elas. O que é uma pessoa digna de respeito? Você está andando numa calçada, você vem encontrar com outra pessoa. E você sabe que essa pessoa é uma pessoa de respeito. Você cumprimenta, você para, como é que tá, você dá atenção a essa pessoa. Então diz que esse tipo de pessoa, você não deve perder tempo com elas. Bom dia e tal, olha, semana abençoada. Que semana? Passa, vai embora, filho. Deixa ele com a semana tribulada dele. Vai você, filho. Segue você, filho. Não perca tempo. Você, moça, você, minha senhora, tá aí. Amigas pondo na sua cabeça para você divorciar. Ela foi infeliz no casamento e quer que você seja também. Esses rapazes foram infelizes no casamento e quer que você seja também. Quer que você abandone seu filho, abandone sua esposa. Pare com isso, meu filho. Pare com isso. Você tem uma semana pela frente abençoada. Você tem anos para frente com a sua esposa, com seus filhos. Não aceite esse conselho, não. Abrace a sua esposa, perdoe os erros dela, perdoe os erros desse esposo. Essa criança está no mundo porque vocês dois um dia se amaram, pelo menos disseram que se amaram, e ele veio para este mundo, ela veio para este mundo, essa criança. Agora é cuidar, meu filho. É pastorear essa família, conduzir essa família. Veja bem, meu filho, vamos aqui para o quarto tópico. Preste bem atenção. Para mantermos o bom ânimo e a esperança, precisamos esperar no Senhor e atentarmos para o processo que a Bíblia determina sobre nós. O Salmo 42, o versículo 5 diz: Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim, ó alma? Por que, meu sentimento, você está desesperado desse jeito? Por que, ó meu coração, você está angustiado assim? O que está acontecendo com você, coração? Desespero, quer as coisas antes da hora, quer que as coisas aconteçam antes dos propósitos. Você quer que as coisas surjam do nada, você quer que elas aconteçam de uma forma sem preparação. Então o Salmo 42, no versículo 5, ele está clamando aqui, para mim e para você. Por que está batida, ó minha alma? E por que, minha alma, você está perturbada dentro de mim? Então, olha, a Bíblia ela é muito profunda para tratar conosco, gente. Ela é a bússola, ela é a paz para o viajor, ela é o descanso para o cansado, ela é a cura para o enfermo, ela é a água para o sedento, ela é luz para o que está em trevas, ela é calor para o que está com frio, ela é pão para o que está faminto, ela é paz para o que está em ódio, amargura e guerra. É a palavra de Deus. Coisa maravilhosa, né? Espera em Deus, pois eu o louvarei para a salvação em sua face, ó Senhor. É o que a palavra de Deus nos diz. Deus, ele nos ajudará e nos dará esperança por confiarmos nele. Aleluia, glória a Deus. Que essa bênção entre no seu lar agora, que ela entre na sua casa, na sua vida, no seu trabalho, na sua empresa, no seu negócio, no seu comércio. Que essa paz entre agora no seu coração. Que você tome e receba essa paz de Deus. Ela não vem de uma religião, ela vem de Deus e ela está sendo derramada no seu lar. Aleluia, louvado seja o nome dele, né? Agora precisamos aprender nesse processo a sermos fiéis a Deus. Meu filho, você já percebeu que você é uma pessoa que só corre a Deus quando está com doença? Você só procura Deus quando você está com problema? Você só corre atrás de Deus quando você está com um problema financeiro, quando você perdeu o emprego, quando chega o problema agravante dentro da família. Então parece que Deus para você, vamos ser sinceros, é como uma farmácia. É para resolver o problema da hora. Deus não é isso. Deus, ele quer que você tenha um depósito com ele. Por que que muitas pessoas vivem complicadas? Porque elas não criam um depósito com Deus. Enquanto está tudo bem, faça o seu depósito com Deus. Paulo determinou isso. Guarda o teu bom depósito, meu filho Timóteo.
Ele dizia para Timóteo o seguinte: Timóteo, quando está tudo bem, aproveita, meu filho, vai orar, vai consagrar a sua vida, vai ler a palavra, vai praticar ela e cria lá na conta bancária do céu um depósito. Um depósito de atitude, de boas ações, de fé, de crença, de confiança, de esperança. Cria esse depósito lá. Quando o mal chegar, você, Senhor, tem um depósitozinho aí, tem um pouquinho aí que eu, com a minha luta aqui, a minha pequena fé, consegui guardar aí. Ele, opa, tem sim, está aqui. Suas lágrimas estão aqui. Quando estava tudo bem, você estava chorando de alegria, de gratidão, porque estava tudo bem. Agora suas lágrimas também chegou aqui. Deixa eu inverter agora, deixa eu levar a taça da vitória para você. É assim que Ele trabalha. É assim que o Senhor ministra, né? Isso é maravilhoso, filho. Isso é glorioso. Eu tenho mais 2 minutinhos aqui com a palavra, porque nós estamos em 17h43, né? E é 17h50 que nós terminamos, né? Era 17h50? É 17h50. Esqueci mesmo. Estou até perdido aqui, né? Então, nós queremos agora transportar esse processo para uma fidelidade. Então, você, presta atenção, eu falei isso aqui outro dia, deixa eu repetir essa frase aqui interessante. Olha, você ama o seu trabalho? Não, você não ama seu trabalho. Se você amasse seu trabalho, você trabalharia lá sem salário. Você ama o seu salário. Você está lá nessa empresa porque você tem um salário no mês. E quando atrasa, você ainda fica numa reclamação. Por quê? Porque você está ali por causa do salário. Você sabe quem que inventou o salário? Foi o diabo. Deus não inventou salário para ninguém. E a própria Bíblia diz lá que recebe um salário num saco furado. O que é receber salário num saco furado, pastor? Quando você recebe, tem que já espalhar esse dinheiro para tudo quanto é lado, porque é conta para tudo quanto é lado, filho. Infelizmente é uma dura... Estou sendo sincero com você. Quando você consegue ser fiel a Deus, você consegue armazenar reservas. Por você não ter uma vida de fidelidade com Deus, não existem reservas. Interessante isso. Quando as pessoas não conseguem ser fiel a Deus, elas não conseguem ter reservas consigo mesmo. Interessante que no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 27, versículo 22 e 25, diz: Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo Paulo: Não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegarem neste navio contigo. Porquanto, ó Senhor, estende bom ânimo, porque creio em Deus e que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Paulo estava sendo levado preso para Roma. Ele estava sendo levado com o crime de pregar essa palavra que eu estou pregando para você. Naqueles dias era proibido pregar este evangelho. Era inaceitável, o Império Romano não aceitava. Paulo então estava sendo conduzido por um navio. E chegou um momento em que eles pegaram uma tempestade, e eles ficaram 14 dias sem sol, sem lua, sem estrela, não via nada. E a tormenta batia forte contra o barco. Tiveram que jogar todos os víveres dentro do mar, aliviar o peso da embarcação. Diz que o betel já estava caindo, despencando, né? A proa já estava danificada. E todo o processo do barco já estava em ruína, e tudo caminhava para a destruição e a morte de todos. Também não sabiam onde estavam, porque o barco estava à deriva. E naquela noite Deus manda um anjo a Paulo. É o que você precisa, meu filho. Você tem andado desorientado, tempestade de tudo quanto é lado tem batido na sua vida. E você não consegue ser fiel a Deus. Paulo era um homem fiel a Deus. Sabe por que ele estava sendo preso? Porque chega um momento que o nosso desafio ele vai além das circunstâncias. Pelos propósitos de Deus, eu estou com o propósito não só de ser preso, se for tentar me proibir de pregar isso aqui, estou disposto a ir até a morte. Porque, afinal de contas, o evangelho tem que ser pregado. E foi assim no passado. Então, a nossa fidelidade tem hora, meu irmão, que ela está comprometida. Está comprometida. Porque as pessoas estão usando da igreja como se ela fosse um banco.
você só vai lá sacar dinheiro, você não quer saber de pôr. Então as pessoas só querem a bênção da igreja quando eles precisam. E o pior é que eles vão lá e faz barganha. Então não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você crie um depósito com Ele de fidelidade. Uma conduta com Ele. Você só vai à igreja quando a coisa está bem complicada para você. E o pior é que você ainda acha que Deus vende as bênçãos dele. Deus não vende. Aí a coisa ainda complica mais para a sua vida, porque Ele não vende bênção. Não se iluda com isso, filho. Deus não vende bênção. Deus, Ele te dá as bênçãos compatível ao que você está administrando esta palavra, ao que você está vivendo esta palavra. Do contrário, não tem bênção. Então, Paulo, dentro dessa embarcação, quando o anjo fala com ele, dá as características do que vai acontecer. E ele anuncia para essas pessoas, parece que eram 200 e poucas pessoas que estavam a bordo. Não me lembro bem aqui, mas era esse número mais ou menos, 226 almas, 222. Hein? E aí Paulo, então, nessa loucura, ele fala com essas pessoas e eles sem comer, sem dormir, meu filho indo no desespero, filho, enfrentando esse mar. Aí ele fala, agora vocês comam, ele faz uma oração e dá pão para eles, e eles começam a comer, e aí um pouquinho, quando eles batem o prumo, chegaram à ilha de Malta. E diz que os bárbaros usaram de compaixão para com eles, recepcionaram eles, e aí naquela confusão toda, eles começaram a acender um fogo porque estavam com muito frio. E diz que Paulo, no acender o filho, ele enfia a mão nos gravetos para pegar e uma víbora o pega. E ele, pendurada na mão, ele jogou ela no fogo. Aí aquele povo que estava olhando Paulo, presta atenção, aquele povo estava olhando Paulo como um criminoso, porque é aguilhoado, aquele cara condenado à morte, levado a Roma, né, para ser morto. Então eles olharam e falaram, tá vendo como que é a justiça de Deus? O mar não conseguiu matar esse homem, agora ele vai morrer, está amaldiçoado de Deus. E diz que ele, ao jogar a cobra no fogo, ele levantou a mão, fez uma oração. Olha como que os seres humanos, eles são complicados, né? Até aquele momento ali, Paulo agora então era um demônio para eles. Era a escória do mundo, era a sucata do mundo. De repente, eles esperando que ele inchasse e caísse morto. Nada aconteceu com Paulo. Pode ler lá depois no capítulo 27. De repente eles acharam que Paulo era um Deus e começaram a querer adorar Paulo. Olha como o ser humano é difícil, filho. O ser humano é complicado, filho. Porque não tem entendimento da palavra de Deus. Eles não entenderam que Paulo estava tranquilo e abençoado porque ele tinha depósito com Deus, ele tinha fidelidade com Deus. Meu filho, você só terá a bênção de Deus na sua vida se existir em mim e em você fidelidade. Fidelidade não é com a igreja. Ah, eu sou fiel no dízimo. Jesus um dia pegou pesado sobre isso, viu? Ele falou, você fica aí com essa fidelidade, pagando aí o dízimo, né? Dá o dízimo do endro. O que é o endro? Aqueles molinhos de verdurinha, do cominho, aqueles molinhos, né? Da hortelã, que vendia da hortinha. Eles pegavam as moedinhas e dizimavam aquilo. O senhor falou, eu não quero isso aí não. Dizimar numa igreja, ofertar numa igreja, é a questão da necessidade que você vê nela. Dos propósitos, das necessidades que nós temos obrigação de cuidar dela. Uma luz para pagar, uma água para pagar, o aluguel de um prédio para pagar, a construção que tem que fazer. Isso é para nós, é nós que vamos usar. Então quando você dizima e oferta, você está fazendo isso para você mesmo, que usa daquela igreja, que é o caminho onde você é alimentado. Agora ir lá negociar com Deus? Não, filho. Não, esse caminho não existe. E Jesus bateu de frente isso. O que Jesus quer de mim e de você, para a bênção na nossa vida, envolve primeiro, para que, até quando ele fala sobre dízimo, se você vai ofertar e vai dizimar e você lembra que tem uma briga com seu irmão lá, você não pode ofertar. Você não pode ofertar, porque isso aí, meu filho, não resultará em nada. Pelo contrário, vai ser maldição para a igreja. E aí a pessoa quer dizimar, quer ofertar para negociar com Deus. Não, filho. Então ele está dizendo o seguinte, primeiro conserta com seu irmão, porque o que Deus interessa em nós, com a bênção na nossa vida, primeiro é a nossa vida reta e íntegra. Do contrário, não tem bênção, filho. Meus filhos, que Deus possa te abençoar. Infelizmente nós terminamos aqui, chegou o final da hora, e eu quero orar por você, Pai querido, neste momento, ó Deus, eu quero abençoar essas vidas, que o Senhor possa dar graça, encher da tua unção, Senhor, em nome de Jesus, pessoas que estão enfermas, pessoas que estão complicadas, Senhor, elas possam ser alcançadas neste momento. Repreende toda doença, toda peste, toda moléstia, todos os ataques malignos, Senhor, e que dê a paz e a bênção essa semana, Senhor, sobre esses lares e essas vidas. Que essas vidas tenham uma semana de bênção, Senhor, a graça sobre elas. Cobre com teu sangue, em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, amém.
Meu filho, sexta-feira nós temos o culto da libertação da família. Você pega a sua família, vá à nossa comunidade, é gratuito, não paga nada. Nós estaremos lá com uma palavra abençoada, estaremos anunciando aqui a semana toda, né, onde nós estaremos ministrando uma oração de fé para a sua família. Pegue os seus filhos, pegue a sua família, se não pode ir todos, vai você. Nós estaremos sexta-feira em nome de Jesus orando pela sua família. Fique na paz do Senhor, um abraço a todos, fique com a bênção do Senhor e até amanhã, se Deus permitir, em nome de Jesus. Um abraço do pastor Silas.